Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, uma vida com Jesus é uma vida diferenciada. A nossa vida, ela se refere antes de conhecermos a Jesus e depois de conhecermos a Jesus. Antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos vivendo segundo o curso deste mundo, segundo a tradição deste mundo. Você não conhecia Deus, irmãos, você conhecia Deus apenas de ouvir falar. Você tinha uma religião, você tinha uma crença, como no meu caso, né, irmãos? Eu era católico, fiz o catecismo, era coroinha, mas a referência que eu tinha de Deus, de Jesus, que era um homem crucificado na cruz, todo machucado. Eu lembro que quando eu era coroinha, irmãos, tinha uma imagem de Jesus ali crucificado, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho na cabeça, pálido. E eu olhava, irmãos, eu tinha tanta dó. Eu pensava, o que ele pode fazer por mim se os homens o mataram? Mas, irmãos, depois, mais tarde, quando eu conheci o Evangelho, eu entendi que Jesus ressuscitou. O mundo que não conhece a Deus, ainda ele olha para um Jesus crucificado, morto. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, vencida a morte pela vida, né, irmão? Jesus venceu a morte. E é tão lindo, irmãos, porque ele morreu a minha morte, para que eu vivesse a sua vida. Quando Jesus aceitou morrer naquela cruz, ele fez isso para que eu tivesse vitória. A Bíblia diz, irmãos, que pouco antes de ser crucificado, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos que eram mais próximos deles, e disse: vão comigo orar, vamos subir lá no alto monte, porque a minha alma está muito angustiada. E eles foram com Jesus. E eles começaram a orar, e Jesus disse: fiquem aqui, que eu vou subir um pouquinho mais para cima, mas orem comigo, não deixem de orar. E Jesus, orando, ele falava com o Pai. E nesse momento que ele falava com o Pai, irmãos, Deus lhe mostrou tudo aquilo que ele havia passado. E ele já sabia, irmãos, porque há mais de 600 anos antes tem um salmo que já fala da crucificação de Jesus. O tempo de Deus é diferente, irmãos. Deus já sabe de tudo que vai acontecer, entendeu? E nesse salmo, irmãos, o salmista, quando ele começa a orar, ele vê a agonia de Cristo, irmãos. Se eu não me engano, é o Salmo 22, tá, irmãos? Eu vou verificar, mas é Salmo 22, né? Então Jesus se vê naquela cruz, se vê sendo tentado, zombado. Tem uma parte que ele diz assim: fortes touros de Bazã me cercam e zombam de mim. Quer dizer, os demônios rindo e zombando de Jesus naquela cruz. E antes mesmo de ser crucificado, Jesus orando, ele se agonizou, porque naquele momento a verdadeira batalha estava sendo travada. Diz que chegou uma hora, irmãos, que Jesus se agoniou tanto, que ele começou a suar gotas de sangue. O suor dele se transformou em sangue. Naquele momento, ele já estava vencendo a batalha por nós. A cruz, ela foi consequência deste momento no alto do monte. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que a agonia de Jesus foi tão grande, que Deus enviou um anjo. E esse anjo ficou abraçado com Jesus. Enquanto Jesus orava, o anjo estava abraçado com ele e o consolava. Irmão, você pode ter certeza que nas horas mais difíceis da tua vida, o Senhor envia um anjo, para que esse anjo esteja com você, amém? Porque o Senhor não nos deixa só, porque a Bíblia diz assim: não te deixarei e nem te desampararei. Na nossa angústia, irmãos, nós conhecemos um Deus de amor. Na nossa angústia nós conhecemos Deus, porque Deus é Deus presente na hora da angústia, entendeu, irmãos? Então Jesus, irmãos, ele orou, clamou, e depois de terminar de orar, ele se levantou e foi encontrar com os discípulos. E os discípulos, irmãos, estavam dormindo de tristeza. Aquela tristeza o consumiu, e eles não tiveram força para orar. E Jesus disse: nenhuma hora vocês conseguiram orar comigo. E Jesus voltou e começou a orar novamente. Nesse momento que Jesus viu os discípulos ali, prostrados, dormindo de tristeza, diz na palavra que eles dormiam de tristeza, estavam sem esperança. Jesus entendeu que Ele é a nossa esperança, que o sacrifício dele nos traria vida, que a morte dele nos traria ressurreição, amém? E orando Jesus novamente,
se levantou, acordou os discípulos e disse: vamos daqui. Irmão, Jesus pagou o preço para que hoje eu e você tivéssemos o livre acesso ao coração do Pai. A Bíblia diz que o único intermediário, irmãos, entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então você não vai chegar até Deus, irmãos, através de uma outra entidade, de um santo, de um orixá, de um guia, de um mentor, de um pastor, de um padre. Não, irmãos. Amém? A função de um pastor é pregar o Evangelho. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse assim para os seus discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Eu estava vendo aqui no Salmo, irmãos, um versículo que diz assim, que todos aqueles que desprezaram a Deus serão queimados e lançados nos infernos. O homem que desprezou a Deus, o homem que achou que não precisava de Deus, esse homem, irmãos, vai ser desprezado no último dia. Nós seremos salvos se tivermos Jesus dentro do nosso coração. Amém? Entendeu, irmãos? Então, Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Existem várias religiões? Existem, irmãos, mas são falsas religiões, são falsos deuses. O apóstolo Paulo diz que há muitos deuses e pseudos deuses no mundo, e muitas vozes que falam, mas todavia nós sabemos que existe uma única voz, que é a voz de Deus, e o único Senhor, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz também lá no Salmo 16, irmão, se receber outro Espírito, que não for o Espírito Santo de Deus, com certeza padecereis angústia e dor. Então esse negócio de ficar recebendo entidade, pessoas mortas, orixás, vidas passadas, é um engano do inferno. Satanás se transfigura em anjo de luz, para que, se possível for, entendeu? Enganar até os escolhidos. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra parte na palavra diz assim: o meu povo sofre e ele é consumido por falta de conhecimento de Deus. Por não conhecer o Evangelho, por não me aprofundar no Evangelho, eu caio em conversa de espírita, conversa de pastor, de pai de santo, de padre, de esotérico. Mas se eu conheço a verdade, irmãos, eu sei que a pessoa está mentindo. A Bíblia diz lá que na igreja, em Apocalipse, irmãos, no livro de Apocalipse, que tinha uma igreja que desmascarou vários falsos apóstolos, porque eles falavam mentiras. Se alguém fala algo que não é fundamentado na Bíblia, é mentiroso. E se for por isso que você tem que conhecer a Bíblia, irmãos, o Evangelho, para não cair no engano. O Evangelho diz que foi dado para o homem nascer uma vez só, e disso dá conta a Deus. Não fala que você tem que reencarnar, não fala de vidas passadas, não fala, eu tenho que pagar karma, eu estou evoluindo, eu estou vindo. Não, irmãos, se houvesse algum preço, Jesus já pagou o preço. Jesus veio, e a Bíblia diz que descendo ele ao inferno, esvaziou o inferno e triunfou sobre principados, potestades e dominadores. Amém? Então, irmão, Jesus pagou o meu preço. Quando eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, eu me arrependo, eu me batizo, tudo que eu vivi no passado as coisas velhas se foram. Como diz o Senhor, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Porque quando eu aceito Jesus, irmãos, verdadeiramente eu me torno nova criatura. É uma conversão, uma transformação. O Senhor diz: ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei branco como as nuvens do céu. E aí eu desmancho os teus pecados, como o vento vem e vai desmanchando as nuvens do céu. Então, irmãos, a remissão, amém, a conversão, é quando eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados, vem um arrependimento, parece que a sua vida inteira passa num telão na sua frente, irmãos, e você vai chorando, se arrependendo, e o Espírito Santo te lava e te purifica. Jesus diz dessa maneira: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista pregava:
dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus veio através de Jesus Cristo, aleluia. Ele nos deu a salvação. Através dele, no nome de Jesus, eu tenho livre acesso ao coração do Pai. Irmãos, aleluia, Jesus não está na Umbanda, Jesus não está no candomblé, Jesus não está no meio da idolatria, do esoterismo, não, aleluia. Jesus é santo, a glória dele não se dá a outro. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele vem nos batizar, ele entra aqui dentro do teu coração, e é uma voz que fala no teu coração. O Espírito Santo, ele não tira a sua consciência. O Espírito Santo não faz você receber uma entidade, ser possuído por demônios, por espírito maligno, andar torto, falar errado, né? Fumar charuto, beber pinga, andar como criança, gatinhar, agir como um preto velho, agir como uma índia, agir como um caboclo. Não, isso é engano do inferno. Isso é aquilo que disse: recebereis outro espírito, que não for o Espírito de Deus, certamente sofrereis. Amém? A Bíblia diz: provai os espíritos, para ver se são espíritos de Deus. Que história é essa, irmãos, que você vai num lugar que até a meia-noite é do bem, depois da meia-noite gira para a esquerda? Amém? Que lugar é esse que você vai e as entidades querem charuto, sangue, bebida? Amém? Misericórdia, irmãos, isso é engano, é mentira. Deus não se misturou com a sujeira. Deus não se mistura com engano. Deus é santo, Deus é limpo, Deus é verdadeiro. Então, irmãos, louvado seja Deus, você tem que ler o Evangelho, que transforma o velho homem numa nova criação. O Evangelho é o poder de Deus para te transformar. Irmãos, a partir do momento que você conhece a verdade, aleluia, você provou o novo de Deus, você não quer olhar mais para trás. Às vezes eu converso com as pessoas, falo assim: você não pode fazer isso? Não, eu não quero, entendeu? Não tenho necessidade, não tenho mais alegria no pecado, amém? Porque, irmãos, aquilo era o velho homem. E quando eu aceito Jesus, o velho homem é sepultado com os seus pecados nas águas. E quando eu me levanto do batismo consciente de arrependimento, eu estou lavado no sangue de Jesus. Ele trocou as minhas vestes. Não sou mais como eu era. Por quê? A presença de Deus entrou na minha vida e me mudou. É o Espírito Santo que nos transforma. O Espírito Santo nos liga a Deus, irmãos, e você tem o livre acesso ao trono de Deus, e você conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e esta verdade te liberta, te cura, te restaura, te dá uma alegria, uma paz de viver. Amém? Irmãos, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Amém? O homem natural, ele quer saciar os seus desejos, a sua ganância, a sua necessidade. Ele quer o que, irmãos? Satisfazer o seu corpo com sexo, com poder, com dinheiro, com alegria, com bebida. O homem natural, ele não conhece as coisas espirituais. Por isso que ele acha que tudo é fanatismo e que tudo é loucura. Mas o homem espiritual, ele conhece a verdade. Ele é tocado pelo Espírito Santo. E então ele tem uma nova vida. E hoje eu te convido, irmãos, a aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A se desligar das religiões do passado. A se desligar dos pactos do passado, das experiências do passado. Porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. E as coisas velhas, todas elas se foram. E eis que eu faço nova todas as coisas. Jesus é o Salvador por causa disso. Ele nos muda, Ele nos transforma, Ele nos coloca a sua presença em nós, e nós começamos a pensar e agir de outra maneira. Nós aprendemos o que é santidade, o que é temor a Deus, o que é a alegria da salvação. Amém? Então, irmãos, hoje, fala com o Senhor: Senhor, vem habitar na minha vida. Eu desejo ser transformado. Eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor da minha vida. Tira as escamas dos meus olhos, perdoa o meu pecado, porque eu desejo ser um com o Senhor. Amém? Irmãos, clica aí nesse sininho, se inscreve no nosso canal Farol e Natureza, compartilha essa pregação. Nosso intuito é levar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe neste dia.